pessoal, tudo bem? Eu sou a Ferrabago e nesse vídeo eu vou contar sobre 5 coisas que eu amo nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu não vou enfocar exatamente ou Califórnia ou Orlando, porque são coisas sobre o país inteiro e eu acho que são algumas coisas que de repente vocês ou não sabem ou eu consigo aprofundar alguma coisa ou fiquem alguma dica pra vocês, ok? Então vamos lá? Primeira coisa que eu amo nos Estados Unidos, eu acho que todo mundo gosta quando vai pra lá, que são os preços. Quando a gente fala de preço, é mais do que, Brasil é mais caro do que os Estados Unidos. Realmente, na maioria das coisas, é. E aí é no país inteiro, enfim, é um problema até tributário que meio que tá junto, né? Quando eu falo que eu gosto muito dos preços nos Estados Unidos, eu tô falando também sobre tributação. Por que isso? Os Estados Unidos, né, a gente brinca, né, Estados Unidos, porém independentes, eles têm leis bem diferentes um do estado do outro, inclusive tributações, então até acontece um pouco no Brasil isso também. Alguns tributos que são estaduais ou municipais, você tem diferenças entre os estados. E lá também é assim. Então, por exemplo, a Califórnia é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos quanto à tributação, então você paga lá, por exemplo, em Santa Mônica, 9% de imposto. Nova York também não é barato, agora na Flórida, ali Orlando, Miami, mais barato, 6,5%, 7%, 7,5%. E assim vai. Tem lugares que você vai pagar 2%, 3% de imposto. Mas de todo modo, os impostos mais caros dos Estados Unidos não chegam à metade dos impostos brasileiros. Então, a diferença que a gente paga só em imposto já é muito grande. Isso a gente sabe. Mas vai mais do que isso. No Brasil existe uma cultura de que por que eu vou cobrar 30 mil reais nesse carro se eu posso vendê-lo por 40 e o brasileiro vai pagar? Então é mais do que o justo, é o quanto eu posso ganhar a mais nisso daqui, nesse produto que eu tenho para vender. E isso faz com que nós temos um mercado muito caro, não falo no mercado alimentício, mas no geral, mercados muito caros. E lá isso não acontece, então você tem muito mais oportunidade de aquisição, porque o capitalismo lá funciona de uma forma diferente. Você dá muito mais a possibilidade das pessoas comprarem e fazer essa economia girar. Isso é uma coisa que eu acho fantástica por lá. Bom, a segunda coisa que eu gosto muito também tem a ver com compra. Chama-se return. O que é return? Quando você compra, sei lá, um notebook, ou uma peça de roupa, um sapato, enfim, um carro, o que for. Você tem um tempo X para fazer a devolução daquilo, caso aquele produto te dê um problema de fabricação, um problema técnico, caso ele não te sirva, caso seja, sei lá, um tênis que te aperte, uma roupa que não ficou bem em você, um produto que não atendeu às suas necessidades de alguma forma. Você pode devolvê-los e normalmente você tem 100% do seu valor de volta, sem questionamento. Você simplesmente vai chegar e vai falar, não quero mais, vai te levar o produto e a nota fiscal. A pessoa vai te devolver, o caixa vai te devolver. Se você pagou em dinheiro, vai te devolver o dinheiro. Se você pagou em cartão de crédito, vai te fazer o estorno daquela cobrança. Simples assim, você simplesmente devolve o produto. Alguns lugares, eles vão te cobrar alguma taxa por conta de abertura de caixa, esse tipo de coisa. A Best Buy, por exemplo, se não me engano, cobra 15% do valor do produto. Porém, pensa comigo, se você foi lá e fez uma compra de um notebook por $1.000, esse notebook de $1.000, se ele não serviu, ele tem um problema, não dá para consertar, sei lá. Ao invés do prejuízo dos $1.000, você vai ter ressarcido $850. Vale muito a pena. Esse prazo de return também é bacana, porque cada loja tem a sua política, mas normalmente são 30 dias, que é um tempo bacana para você testar o produto e saber se ele realmente te serve. Dependendo da loja, vai ser 3, 4, 5 dias úteis. Algumas até extrapolam. Victoria's Secret, na nota, chega a vir escrito que você tem 90 dias para fazer o return daquele produto. E isso é sensacional. Bom, terceira coisa que eu gosto muito nos Estados Unidos é o sistema educacional deles. No Brasil nós temos ensino fundamental, ensino médio, depois a universidade. O americano trabalha com o ensino fundamental, elementary school, vai para high school, da high school tem o college e depois do college vem a universidade. O que é esse college? É o meio termo entre o colégio, o nosso antigo colegial, o ensino médio e a universidade. Então ele é um ensino profissionalizante, é como se fosse um curso técnico.
A vantagem é que ele não obriga esse jovem com 17, 18 anos a escolher a profissão que ele quer, se não pela vida inteira, mas pelos próximos 10, 15, 20 anos. O jovem com 17, 18 anos, ele está muito novo ainda, ele tem muito pouca informação, ele pesquisou muito menos, a cabeça dele ainda é muito adolescente. Quando ele tem esse período de 2, 3 anos dentro de um college, num curso técnico que ele já tem uma certa familiaridade com aquele processo, antes de entrar na faculdade, ele ganha todo esse tempo para amadurecer, para criar um raciocínio mais adulto e tentar escolher com variáveis mais profundas sobre o que ele quer para a vida dele. Qual é o curso universitário que vai ajudá-lo a atingir seus objetivos de realização profissional, o que ele gosta de fazer. O college ele te traz isso. E isso é muito bacana, principalmente para quem de repente não conseguir entrar numa universidade, não conseguir pagar uma universidade. Ele já te dá uma formação profissional. E isso é muito legal, é uma forma de você preparar essa sociedade, mesmo a sociedade com menos estrutura, com menos dinheiro mesmo, uma situação financeira mais difícil, que não consiga pagar uma boa universidade para o seu filho, mas consegue pagar um college. E isso é muito bacana. Então eu acho que esse sistema é legal. No Brasil a gente tem curso técnico, tem curso profissionalizante, tem, mas não tem essa cultura de sair do colegial, do ensino médio, entrar num curso técnico para depois pensar na universidade. Esse caminho não existe, essa ponte aqui no meio, ele vai direto. E isso acaba acontecendo de muitas pessoas desistirem no primeiro e segundo ano de faculdade. Então eu acho que o sistema americano é mais bacana com relação a isso. Quarta coisa que eu gosto muito nos Estados Unidos é segurança e legislação. É mais do que, poxa vida, mas os Estados Unidos não é o país mais seguro do mundo, realmente não é. Eles têm vários problemas, eles têm desigualdade social também, é um país muito visado para ataques, atentados, terroristas e tudo mais, porém, eles têm uma formação social muito bacana. Então, se você esquecer alguma coisa na rua, deixou cair, a probabilidade de você encontrar aquilo no mesmo lugar onde você deixou cair é muito grande. Nos Estados Unidos, você sai do seu carro, vai à feira, ao mercado, ao shopping, deixa seu carro aberto e quando você volta, o carro está lá. Você deixa sua bolsa no carrinho do supermercado, roda o mercado inteiro, quando você volta, o carrinho está lá, a bolsa está lá. Não tiraram nem o que estava dentro do carrinho, que não é seu ainda, você não pagou, você só reservou, que dirá a sua bolsa. Nada é tirado. Nada, eles não mexem nas coisas dos outros. Isso é cultural. No Brasil, se você encontrar 10 reais no chão, a pessoa pensa, achado não é roubado. Não é esse o ditado que a gente tem? E as pessoas pegam, porque não tem dono, está na rua. Para os Estados Unidos não é assim. Para o americano, alguém perdeu 10 reais, deixa lá, 10 dólares no caso. A pessoa vai voltar para encontrar. As pessoas não pegam o que é dos outros. Se você perdeu um brinquedo dentro de um parque, isso vai estar guardado nos achados perdidos. Se você ligar lá, eles vão te devolver. Se você esqueceu uma carteira em algum lugar, um celular em algum lugar, você vai ligar, provavelmente alguém já achou, já guardou, você volta lá e você encontra. Então, isso é fantástico, assim, a gente não tem isso no Brasil. Inclusive por essa cultura, do achado não é roubado, enfim, do jeitinho brasileiro no geral. Outra coisa que é muito bacana, por conta dessa visão de que cada um tem que trabalhar para conquistar suas próprias coisas, você tem segurança ao andar na rua no meio da madrugada, você se sente seguro com andar de carro, você sabe que você vai parar no farol e, claro, existe, mas a probabilidade de você ser assaltado é mínima. Na rua, dentro do seu carro, no semáforo, enfim, na saída de um banco. Tem uma coisa que eu achava fantástica quando eu morava lá. Ao invés dos caixas eletrônicos estarem dentro das agências bancárias, eles estão fora, eles estão no meio da calçada. É como se fosse o nosso antigo orelhão no Brasil, que estava no meio da calçada e ainda assim era vandalizado, e degradado. Lá não, é o caixa eletrônico que está lá. E não é explodido com dinamite, entendeu? Ele fica lá, você tira o seu dinheiro no meio da rua, confere o dinheiro, está tudo certo e tudo bem, ninguém vai te roubar. Isso gente, é sensacional. Essa segurança, esse bem-estar, essa tranquilidade que você tem ao morar lá fora. Por fim, a quinta coisa é sobre idioma. Se você faz uma viagem de 1 mês, de 2 meses, você vai fazer um intercâmbio de 4, 5, 6 meses, 1 ano, mais do que o aprender o inglês.
tá? Independente se você está indo lá fazer um intercâmbio de idioma ou não, afinal de contas eu falo muito aqui no canal e nos blogs sobre o intercâmbio para aprender inglês, porque foi o que eu fiz e a experiência que eu tenho. Mas você tem intercâmbios profissionais, intercâmbios de voluntariado, intercâmbio como au pair, intercâmbio de graduação, de pós-graduação. E quando você vai para qualquer tipo desses intercâmbios, ou você vai morar lá uma temporada, 6 meses, por exemplo, claro, você vai acabar aprendendo inglês. Independente se você fizer uma escola super cara, uma escola gratuita, ou se você não fizer. Porque o seu ouvido vai acostumando com aquele idioma. E a vivência do inglês é fantástica, muito mais rápido e mais fácil do que você aprender numa escola de inglês tradicional, normal no Brasil, seja qualquer uma delas, que onde você vai para a escola 2 a 3 vezes na semana por 1h30 e você tem aquele contato com o inglês, depois você volta para a sua realidade e o português volta a dominar a sua vida. Lá você vai acordar e dormir pensando, falando, escutando em inglês. E chega um momento que você já está até sonhando em inglês. E isso é muito bacana porque você aprende a trocar chave cerebral. Do português para o inglês, do português para o inglês, do português para o inglês, chega uma hora que a tradução simultânea está muito fácil também. E vamos além. Dependendo da região onde você mora, ou que você vai passar essas férias, essa temporada, por exemplo, se você está na Califórnia, a probabilidade de, além do inglês, de você conseguir essa chave cerebral para o espanhol é muito grande. Por quê? Você está na fronteira com o México, então você tem muitos latinos morando por ali. Principalmente até chegar na barreira, ali em San Diego. San Diego para baixo, até a divisão ali, até a fronteira com Tijuana, você tem uma influência muito grande do espanhol. Então, a facilidade que você tem de ter um convívio com as 3 línguas ao mesmo tempo, o nativo português com o espanhol e o inglês, faz com que, claro, de início seja até cansativo, você pode ficar uns primeiros dias até com dor de cabeça, de tanto tentar entender tudo aquilo que é falado, que você tenta absorver ao seu redor, mas chega uma hora que fica fácil fazer essa tradução toda e se você está conversando com alguém que fala em português, ligou para casa, você está falando em português, quando você está falando aqui no Brasil, o seu cérebro volta para o português. Chegou ali na frente, você tem que fazer qualquer tipo de conversa com um americano, o seu cérebro parece que troca a chave para o inglês. Mais à frente, você entrou numa loja, o atendente ele é latino, você vai falar em espanhol, o seu cérebro troca a chave de novo para o espanhol. E dali a pouco você está ouvindo bem aqui no inglês, por exemplo, e traduzindo para o espanhol para outra pessoa, para o português, e a tradução simultânea vai ajudando a ter essa flexibilidade entre os idiomas. É um exercício mental difícil até no início, mas é muito bacana, porque você cria uma familiaridade, uma intimidade com as línguas muito mais facilmente. Eu dei o exemplo aqui dessa terceira língua como espanhol, mas se você mora perto de uma comunidade italiana, uma comunidade russa, francesa, enfim, são outros idiomas que você vai tendo essa facilidade pelo convívio com os nativos. E o melhor, você vai aprender com nativos daqueles idiomas. Isso é muito bacana. É um país que tem muita gente de fora. A quantidade de estrangeiros dentro do país é muito grande. Então, a falta que você pode até sentir de ter esse contato com o inglês ou com outros idiomas no Brasil, lá sobra. Isso é fantástico, é uma coisa que eu gostei muito lá. Eu aprendi muito disso, eu treinei um pouquinho do francês que eu estava perdendo, ainda não é tudo isso, pelo contrário, meu francês é muito básico, mas lá eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com franceses e treinar e entender, aperfeiçoar meu espanhol, aperfeiçoar meu inglês, e isso é muito legal. Bom, então é isso, são as 5 coisas que eu gosto muito nos Estados Unidos: return, os preços e as taxes, o seguro, aliás, os impostos, a segurança que nós temos por lá, essa flexibilidade do inglês e esta forma de levar o ensino educacional, de conduzir os alunos para a faculdade, que eu acho que são fantásticas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário sobre isso, não esquece de postar aqui embaixo do vídeo. Eu vou adorar ler e responder para vocês. Quem gostou do vídeo, não esquece de avaliar aqui no joinha para ajudar a divulgar. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece que aqui dentro do YouTube tem o botão escrito inscreva-se, ou dentro do vídeo tem o botão escrito assine. Clicando em qualquer um dos dois, você se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E é isso então, a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!